Olá, gente, bom dia para você. Mais uma vez juntos com nossas lives, diretamente aqui, ajustando a câmera primeiramente, é claro, porque aqui é tudo ao vivo, né? Tudo ao vivo, tudo a cores. 7 horas e 33 minutos, hoje dia 4 de dezembro de 2021, nosso sabadão, diretamente aqui desse encanto, dessa beleza do Parque da Cidade em São José dos Campos. E mais uma vez nós pedimos ao Espírito Santo de Deus que nos ilumine. Nós pedimos ao Espírito Santo de Deus que nos dê a graça necessária para que nós possamos servir o Senhor de acordo à vontade dEle. Que tudo aquilo que é humano, que tudo aquilo que é pessoal, possa nesse momento se assentar, para que esteja em pé o movimento, a ação, a luz da graça de Deus pelo Santo Espírito que se movimenta em nós e ao nosso redor. Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de algo muito interessante. A palavra do Senhor diz assim: vigiai sobre a vossa conduta, que ela não seja de insensatos, mas de sábios, que aproveitam ciosamente o tempo, pois os dias são maus. E nós precisamos realmente dessa sabedoria. Nós precisamos compreender com mais profundidade como somos, como nós nos comportamos, como nós transitamos aqui por essa vida. E para isso nós precisamos esmiuçar. É isso mesmo. Nós precisamos esmiuçar. O que seria? É olhar com um olhar mais profundo, ver os detalhes, perceber aquilo que passa despercebido dos nossos olhos, assim, de forma externa, de forma rotineira. Bom dia para Iracema Cavalcante, participando já com a gente. Deus abençoe muito você, minha amiga, sua família, que o Espírito Santo ilumine você. Meu amigo, minha amiga, nós precisamos verdadeiramente, nós precisamos nos conhecer um pouco mais, como é que a gente funciona, para que nós possamos nos abrir mais. Porque veja bem, o movimento da graça de Deus, ele funciona assim. Tudo depende da sua abertura. Até o próprio Jesus disse isso aos discípulos, quando falou: muitas coisas tenho a dizer-vos, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Então, ou seja, os apóstolos naquele momento, eles não estavam preparados para ouvir o que Jesus tinha para dizer. Então Jesus, ele não falou. E ele permitiu para eles que pudessem ouvir isso através do Espírito Santo num outro momento. Então veja bem, o cuidado de Jesus. Jesus foi um homem muito observador. Você pode ter certeza disso. Ele, inclusive, um dia ele estava assim observando o ser humano e ele disse, até inclusive está no Evangelho: são ovelhas enfraquecidas e abatidas sem pastor. Não é? Aí até ele orou pedindo ao Senhor da messe que enviasse operários para a messe, porque eram poucos os operários para a messe. Mas o interessante, meu amigo, o interessante, minha amiga, é que Jesus foi uma pessoa muito observadora. Então ele observava o que estava por detrás, porque ele sabia como era a nossa concepção. Então ele precisava nos alimentar de acordo com a nossa necessidade. E ele nunca dava além disso. Ele dava o que era necessário para a gente. E muitas vezes
nós nos acostumamos com o estilo de vida, nós nos acostumamos com o jeito de viver e aquilo se torna uma rotina para nós. Uma rotina, você sempre faz as mesmas coisas, dos mesmos jeitos, nas mesmas horas. É como se você vivesse assim numa roda gigante. Você tem ciclos assim que você vive, né? Então, uma hora você está alegre, feliz, contente, de repente já está triste, angustiada, depressiva, de repente você se abre a querer realmente mudar, mas às vezes você não consegue, e aí você acaba caindo de novo naqueles momentos de alegria, né, externos e tal, e você vai vivendo assim. É só você fazer um gráfico da sua vida. É importante que nós venhamos a fazer um gráfico das nossas vidas, para você perceber se você está realmente se abrindo, evoluindo, crescendo. Porque nós nascemos para nos comportarmos assim, em crescimento, em evolução, até chegarmos à estatura de Cristo Jesus, como diz a palavra de Deus. Então veja bem, tudo esse preparo para te dizer uma coisa. O seu cérebro é igual ao seu coração. É igualzinho. Ele tem o mesmo jeito de viver. Ele tem vida própria. Mas ao mesmo tempo que ele tem vida própria, nós interferimos na vida própria dele. Porque se você, por exemplo, começar, não é, a se alimentar mal, a comer tudo aquilo que prejudica o seu coração, ele vai começar a sofrer consequências. Mas se você cultivar, se você remediar direitinho, você tratar bem, ele vai continuar ali, não é, dando a você a vida. E o nosso cérebro é a mesma coisa. O nosso cérebro, ele tem vida própria, por quê? Porque ele, na verdade, ele é um conjunto de várias coisas que interagem conosco. Veja bem como funciona a gente, né? Se a sua imunidade estiver alta, você não fica doente. Se a sua imunidade estiver baixa, você fica doente. Mas como, meu Deus, como é que eu não posso falar assim, imunidade fica alta, imunidade fica... Não, você não pode. Ela tem a sua vida própria dentro do nosso organismo. Você pode ajudar isso a acontecer. Você pode colaborar para que a sua imunidade seja sempre alta. Como eu procuro colaborar, por exemplo. Eu tomo noni, né, que é uma fruta que tem 153 nutrientes, né, que tem carência no nosso organismo. Eu tomo própolis todo dia, né, de vez em quando cloreto de magnésio. Então, ou seja, eu procuro cuidar dessas áreas, mas, é claro, colaborando. Porque o coração você pode colaborar com ele, por exemplo. Mas a hora que ele resolver parar, você já era, filho. Não tem jeito de voltar, né? Basta ele querer parar. Não, quero parar agora. Pronto. Então, ou seja, é uma vida conjunta e nós, ao mesmo tempo, é a mesma vida. É como a mão, né? É uma mão, mas tem vários dedos. Mas os dedos estão bem unidos um ao outro, né? Eles participam da mesma situação, do mesmo proceder seu. Nós somos assim, nós somos compostos assim. Pois é. O nosso pensamento, ele muitas vezes interage com a gente. Até você muitas vezes chega assim no amigo e fala: olha, eu estava pensando aqui, não é? Eu estava pensando aqui. Obrigado, querida, é verdade mesmo, né? Isso é uma verdade. Você está falando que é verdade mesmo o que a gente está falando, realmente é, Iracema. Isso é uma verdade. Então veja bem, o que acontece? O pensamento da gente, ele vem e às vezes ele fala primeiro. Você pode perceber. Você está assim, de repente vem uma voz e fala com você, não é? É o pensamento. É o pensamento que ele veio e falou. E aí você começa a conversar com ele. Tudo isso dentro de você. Você começa a conversar com ele, o pensamento vem e fala: nossa, você não vai na cidade? Aí você fala assim: é verdade, preciso ir na cidade pagar a conta. Não é verdade? Ou você fala assim, seu pensamento vem e fala assim: nossa, cara, até quando você vai ficar comendo desse jeito? Né? Olha como você está gordo.
Aí você fala assim, realmente, sabe? Eu preciso emagrecer, cara. E aí, então a gente interage com a gente mesmo o tempo inteiro dentro de nós. Assim funciona. Só que veja bem, o pensamento, ele se relaciona conosco de acordo ao que nós colaboramos com ele, né? Aí entra o que? O conhecimento. O conhecimento, ele nada mais é que o alimento para o pensamento. Ele é o alimento para o pensamento. Nós até colocamos uma frase assim, né, nas redes sociais. E ele é também a vida para o pensamento. Por quê? Porque o conhecimento, meu amigo, minha amiga, ele leva você a se abrir àquilo que você traz na sua mente, as informações. Quanto mais você conhece, mais você se abre. Quanto mais você conhece, mais você se abre. Então, quando você conhece algo novo e você se abre àquilo, aquilo começa a participar da conversa sua consigo mesmo. Então, vou dar um exemplo para você, por exemplo, né? Eu nunca fui num parque que tem natureza. Nunca fui. Sempre vivi, né, distante disso. Sabia que tinha, via pela televisão, mas eu nunca cheguei a estar pessoalmente num parque desse. Poder chegar numa árvore, abraçar, tocar, sentir a brisa batendo, né? E poder correr e observar os animais, observar na natureza, os passarinhos, né? Eu nunca tive isso, um exemplo, né? Então o que acontece? A minha conversa comigo mesmo, ela vai ficar dentro daquilo que eu estou vivendo. Se eu moro, por exemplo, dentro de um apartamento e num lugar onde só tem, né, casas e não tem natureza, a minha realidade de conversa comigo mesmo vai ser ali. Agora, a partir do momento que eu conheci o parque, eu conheci aqui com profundidade, aquilo começa então a conversar comigo. De repente eu estou angustiado, aí o pensamento vem e fala assim: por que você não vai lá no parque? Aquele dia você foi lá, foi tão legal, você descansou, você relaxou. Você fala, é verdade mesmo, eu vou lá, né? Então veja bem, começa a interagir com você, o novo conhecimento que você teve, ele começa a interagir com você. E essa interação do novo conhecimento com você vai fazendo com que você comece a mudar o seu comportamento. Porque antes você ficava só dentro do apartamento fechado, um exemplo, né? Você não estava falando. Agora não, agora você não está legal, poxa, eu vou lá no parque, caminhar lá. Aí você vem aqui, você sai renovado. Por quê? Porque você está dentro de uma outra realidade que antes você não tinha essa realidade. Assim acontece comigo e assim acontece com você. O nosso pensamento ele precisa ser construído. Nós vamos construir ele, como se fosse uma casa, construir. Então, como é que a gente constrói o nosso pensamento? Com o conhecimento. É você conhecendo. É você conhecendo, é você conhecendo, é você conhecendo. O conhecimento ele é fundamental. Só que tem níveis de conhecimento que você precisa ter muito cuidado, porque eles são perigosos. É como uma rosa. Ela é linda, ela é bela, mas se você botar a mão no caule dela, tem um espinho ali, te machuca. Então você pode contemplar o conhecimento, você pode até tocá-lo, você pode até vivenciar algo dele, mas sempre com muita prudência. Para que você, para que eu, para que nós não venhamos a nos machucar com o conhecimento. Não é? E muitas vezes nós nos machucamos. Se você for para o Instagram depois que eu terminar essa live aqui, nós vamos falar lá no Instagram a respeito do sistema. O que é sistema? Como que é formado um sistema? Como que isso aconteceu na vida humana, na sociedade, na natureza? Como que esse sistema acontece dentro de mim? Como que esse sistema acontece na minha família? Nós iremos daqui a pouco no Instagram conversar sobre isso. Agora nós estamos falando a respeito de pensamento e conhecimento, já é outra história, né? E falei um pouco mais atrás, hoje no TikTok, a respeito do ano que vem.
E é uma conversa diferente, você tem que se preparar para ouvir, mas corre lá no TikTok se você quiser, @José Luiz Silveira Filho, né? Ali no TikTok tem uma mensagem hoje para você conhecer um pouco mais sobre esse assunto aí diferente que eu falei lá. Bem, nós continuando aqui a respeito de pensamento e a respeito de conhecimento, há uma necessidade de nós construirmos isso em nós. Quanto mais você constrói, mais você se abre. Só que esse conhecimento e esse pensamento, ele não é só humano, ele também é espiritual. E aí é beleza. Aí que Jesus falou: muitas coisas tenho a dizer-vos, mas não podeis suportar agora. Ou seja, vocês não estão preparados, a mente de vocês, o pensamento de vocês, não estão preparados para o que eu tenho que falar. Então, se eu falar para vocês agora, vai ser igual da pérola aos porcos, a pessoa não vai saber diferenciar. Então, eu tenho muitas coisas a dizer, mas vocês não podem suportar. Por isso, o Espírito Santo ensinar-vos-á toda a verdade. Então, o Espírito Santo, na verdade, ele vem preparando a gente para a gente ir se abrindo. E quanto mais a gente se abre, mais Deus derrama graça, mais experiências nós temos, mais colhemos frutos. É como se estivesse ali jorrando uma fonte de água inesgotável. Eu pego um copinho de café, vou lá e encho. E trago para mim: peguei a graça, peguei essa água cura, essa água transforma, essa água faz maravilha. Mas aonde ela está? Num copinho de café. O outro já fala: não, vou levar uma jarra, pô, né? Já enche a jarra. E ele vem com a jarra ali na mão. Poxa, é quanta coisa ali, quanta água que cura ali para ele tomar. O outro fala: não, senhor, eu vou lá, sabe? É com um balde. Vou levar um balde lá para mexer. Ele vai ter mais. O outro fala: não, vou levar uma caixa d'água mesmo. Ele pega lá uma picape, põe a caixa d'água, chega debaixo lá, coloca, enche aquela caixa d'água e leva. Ele vai ter água de cura para tomar, para se banhar, para mergulhar, para blá 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 e para maravilhas acontecerem. Depende da maneira que você vai. E a graça de Deus é assim, ela está jorrando. Quem crer em mim, do seu interior manarão rios de água viva. E a água está jorrando, a água está jorrando, a água está jorrando. Você só vai com o copinho. Porque o seu pensamento fala para você: não, só leva o copinho, entendeu? Não precisa levar muito, né? Então nós precisamos construir o nosso pensamento. E aí nós precisamos do Espírito Santo, como se diz a respeito de coisas espirituais. Nós precisamos do Espírito Santo para nos ajudar a construir, para que a gente possa se abrir, conhecer as belezas, conhecer as riquezas. E esse Espírito Santo, meu amigo, ele começa a conversar com a gente igual o pensamento começa a conversar com você. Igualzinho. Porque o pensamento é num plano humano. O plano espiritual é a voz de Deus, é a voz do Espírito Santo. Nós precisamos separar isso em duas salas. Uma sala é o pensamento e conhecimento do meu dia a dia humano, da minha composição física, psíquica. Outra coisa é a sala em que eu me relaciono com o Espírito Santo e ele então interage falando comigo. Ele me inspira, ele me ilumina, ele me dá sabedoria. Inteligência ele não me dá, porque eu já tenho. Todos nós somos inteligentes, todos nós somos. A sabedoria dada por Deus, a inteligência nós já temos. Só que tem gente que pega a inteligência, sufoca lá embaixo e não quer que ela se abra. A inteligência nossa começa a fluir quando você começa a trazer novos alimentos para o seu pensamento. Com o quê? Com o conhecimento. E a sabedoria, ela brota a partir da sua inteligência. Veja bem, se você pegar o Antigo Testamento, Moisés que escreveu, vai haver um diálogo ali em que eles acham que tem água em cima do céu e que a água desce, né? E que a água, depois que desce, tem água e fica lá em cima. Agora, se você sair fora da terra, né, por um foguete, você vai ver que não tem água nenhuma em cima da terra, mas eles achavam que tinha. E Deus entrou por meio e falou: para com isso, cara, vocês estão acreditando em coisa que não existe, não tem água em cima, né? É chuva, não é isso, nada. Deus não, ele respeitou
a limitação, bom dia. Ele respeitou a limitação daquele que ele conversava, da mesma forma que ele respeitou a limitação dos apóstolos, quando falou muitas coisas tenho a dizer-vos, mas não podeis suportar agora. Então ele respeita a sua limitação. Se você tem uma abertura pequenininha para ele se relacionar com você, que é um copinho de café, ele vai respeitar aquilo e vai se relacionar com você naquele copinho de café. Sabe? Eu tenho que ir lá aos domingos, participar da reunião da igreja, né? Orar, buscar o Senhor, depois eu tiro tudo lá e volto para minha vida normal, trabalhando, estudando, correndo, fazendo isso e tal. Tudo bem, é um copinho de café. A maioria se relaciona com Deus assim, copinho de café. Porque você não tem na sua vida fora da igreja algo que você está ali, sabe, dando o seu tempo, dando as suas horas, dando a sua vida por aquela causa espiritual. Você só vai no domingo participar da reunião. Então você tem um copinho de café. Que você vai ter copinho de café. Qual é a sua experiência com Deus? Copinho de café. Mas aquele Deus que aquele outro experimenta, não. Dele vai com balde. Ah, mas aquele outro vai com a caixa d'água. Não é? Depende do jeito que você vai. Deus respeita você. Ele não invade. Ele não é agressor. Ele respeita, ele ama. Ele dá a você o que você permite que ele dê. Então, quando você abre o seu pensamento, ele vai se abrindo e você percebe que Deus também fala com a gente, como o pensamento fala, aí você começa a ouvir a voz de Deus. Foi o que eu ouvi do Senhor. Meditando, analisando, conhecendo toda essa parte política, essa parte que eu estou entrando aí, nesse chamado de Deus. E aí o que o Senhor colocou no meu coração, precisa ser feita uma lei. Ah, mas vão copiar, Zé Luiz, se você falar isso, vão copiar. Glória a Deus, o importante é que eles façam a lei, não que eu chegue lá, sabe? Não, foi o Espírito Santo que me deu. Faça uma lei lá, sabe o que é lei, por exemplo? A lei é assim, olha, você não pode ultrapassar... Não, vamos colocar uma lei, se você largar da sua mulher, você tem que dar uma pensão para ela. É uma lei. Se você não dá pensão, o que acontece com você? Você vai preso, não é isso? Então, uma lei. O ser humano é digno e, como obrigação, ele necessita de um alimento de manhã, de tarde, de noite. Como é que é feito isso? Eu tenho um projeto para ser feito. Mas isso já não é por aqui que nós vamos conversar. Eu estou falando de outra coisa. Mas então, ou seja, veja bem, tem ali a lei feita. Resultado, todo mundo, o João, a Maria, o José, todo mundo tem por lei a obrigação de receber o alimento de manhã, que é um café da manhã, o almoço e poder levar uma comidinha para casa para comer de noite. Não vai acabar com a fome de ponta a ponta. Ah, mas o Brasil não tem dinheiro. Para com isso, filho. Você acredita em história de carrochinha que o Brasil não tem dinheiro? Por favor, né? Por favor. Aí já é outra história que um dia nós podemos conversar. Vai para frente, né? Mas com certeza, meu amigo, todo mundo vai ter a sua comida. Não é promessa de blá blá blá, sabe? Não, porque se eu ganhar, né, as eleições, eu vou colocar comida na mesa de todos, né? Tá, que jeito, que forma? Tem lei para isso? Tem coisa firmada para ir? Todas as gestões, dependendo de quem esteja no poder, se é A, B ou C, todo mundo tem que cumprir aquilo. O povo precisa de alimento de manhã, de tarde, de noite. Então veja bem, o Espírito Santo fala em cima da inteligência. Isso se chama o quê? Essa luz. Para se ter uma lei, para que o povo possa comer 3 vezes ao dia. Lei. Isso é uma sabedoria de Deus, que ela vem relacionar com a inteligência. Então é um homem de Deus, é um homem que tem o coração voltado para beneficiar o povo, que quer a felicidade do povo, de verdade, resolver o problema na raiz. Então ele vai orando e vai buscando e vai pedindo luz ao Senhor. O Senhor dá luz para ele, filho, faz uma lei para todo mundo ter que comer.
resolveu o problema. Resolveu o problema. Então, da mesma forma, meu amigo, minha amiga, o Espírito Santo quer conversar com você, não somente sobre essa parte social, política, mas também sobre a sua vida financeira, sobre a sua vida pessoal, sobre a sua vida de amor, né? Sobre a sua vida, né, de lazer, sobre a sua vida profissional. O Espírito Santo quer, só que se você vai com um copinho, ele te dá o que você está dando para ele, a oportunidade dele poder se relacionar. Agora, isso depende de quem? Isso depende de mim e depende de você. É bem individual. Se você começa a exercitar e a buscar isso, gente, eu já me livrei de cada uma, graças a Deus, por causa da voz do Espírito Santo. Eu já escapei de cada coisa da minha vida. Eu posso contar para você numa outra oportunidade, sabe? Em várias áreas, em vários setores, de várias formas. Por quê? Porque graças a Deus eu procuro, eu peço a Deus, né? E não sou diferente de ninguém, todos nós podemos ter essa graça de dar essa abertura para que o Espírito Santo seja o pensamento em mim. Não eu tenho o meu pensamento humano, não é do meu cérebro aqui, não é esse daí, é o pensamento do Espírito Santo, que é a voz dele, filho, faz isso, sabe? O pensamento do lado de cá, que é o pensamento do psique, ele fala assim, nossa, Zé Luiz, tá comendo demais, cara, você vai engordar, certo? O pensamento do Espírito Santo é diferente, filho, a sua ansiedade que faz você comer, você está lembrado lá na sua infância, quando a sua mãe escondia comida de você para dar para o seu irmão, ou para dar para o seu tio, ou a sua mãe era alvo disso, o seu avô não deixava ela comer e fazia ela passar fome. Então você come por ansiedade dessa dor que ficou em você lá. Quero te curar. Ô Espírito Santo, me cura. Vem, Espírito Santo. O Espírito Santo vem e me cura. A partir dali, eu já não tenho aquela ansiedade de comer mais. Então, eu fui curado por Deus. Mas resultado de quê? De uma conversa do mundo espiritual através do pensamento meu, que é o Espírito Santo falando, sobre o meu interior, a raiz. Não a conversa que eu tenho do cérebro, que é aquela voz que fala para você, mas ela não vai na raiz. O nosso psique, ele é psique. Ele não é alma, né? O nosso psique, eu vou contar até uma história para você. Não fique assombrado com isso. Veja bem, eu sou historiador, né? O historiador se cavoca tudo. Você descobre um monte de coisa. Se você foi preparado para ser um historiador para cavocar, né? Eles não descobrem cada coisa embaixo da terra, até dinossauro, não sei quantos anos atrás, porque fica cavocando, então. Então o historiador é aquele que cavoca. Existe um conhecimento lá atrás. Olha lá, antes de se formar o Espiritismo, antes, o Espiritismo ele veio de uns tempos para cá, né? Foi codificado lá, segundo Allan Kardec e tal, né? E veio para cá. Agora lá nos primórdios não existia Espiritismo, catolicismo, evangélico, não existia nada. Não existia religião, existia o movimento da natureza, existia a ação de Deus através da natureza, porque Deus agia, sempre agiu. E eles definiam lá que o psique, ele tem vida própria. Então quando você pega esses casos assim, que você entra na internet, você vê aqueles homens, parece que assombração, né, fantasma, que anda na casa. E às vezes não é coisa de você criar isso pelo aplicativo, não, isso é real mesmo, aquela casa, ela é assombrada, isso existe, gente. Só que o que está lá? Segundo esses antigos lá de trás, né? O psique da pessoa, que ele não desfragmentou, ele está pegado aqui, ele precisa desfragmentar, ele precisa, sabe, repousar e ali cumprir o fim dele. Não é? O psique precisa cumprir o fim dele. Só que o que acontece, né? Geralmente isso, né, não acontece. Então uma pessoa, porque é muito apegada, ela fica ali.
ela fica ali. Então o psique dela está ali, até desfragmentar. Depois que desfragmenta, acaba aquilo, né? Bem, aí já vai dar vazão para uma série de coisas que eu não quero entrar nesses assuntos. Mas tudo isso eu estou falando para você porque eu sou historiador, né? Um historiador tem que ver tudo. E você vê e você tem a sua interpretação. Você pede ao Senhor sabedoria para você compreender isso. E graças a Deus eu sei lidar muito bem com isso, né? O Espírito Santo me ajudou muito a isso. Então eu sou bem tranquilo, né, com relação a essas coisas. Eu respeito aquilo que está além da minha visão, e se tem alguma coisa além da minha visão, eles também me respeitam. Então a gente tem um relacionamento bem cordial. Eu com aquele mundo lá, não sei da onde, né, porque eles sabem, não, o Zé Luiz é um cara que ele sempre nos respeitou, nós vamos respeitar ele. Então a gente vive bem. A gente vive bem. Ah, meu Deus do céu. Ai, às vezes eu vou dar umas voltas, né, no cemitério e fico observando lá os túmulos. Eu falo, gente, quanta gente passou por aqui, né? Às vezes tem uns psique aqui, às vezes eu fico pensando comigo, né? Tem uns psique aqui dentro, sei lá, do cemitério, né? Mas enfim, meu amigo, minha amiga, a gente que é historiador, a gente vai lá atrás e cavoca lá onde naquela época não tinha nada do que nós temos hoje. Hoje nós temos Bíblia, hoje nós temos livros, hoje nós temos as religiões definidas, né? Cada uma com a sua maneira de ser, né? Com a sua representatividade. Hoje nós temos tudo isso, é bem claro, é uma coisa bem organizada. Lá atrás não tinha nada disso, era só a natureza, gente. Então você tinha que estar se adaptando. E os grandes homens daquela época, eles definiam isso dessa forma, né? E tem muita gente, olha, tem tanta coisa lá atrás que eu não posso ficar falando, né? Tem coisa que eu não posso falar, gente, aqui, infelizmente não dá. Porque às vezes a pessoa não está preparada, entra naquilo que Jesus falou, né? Muitas coisas tem reserva, eu não posso suportar, como é que eu vou falar? Mas que tem. Só você vasculhar que você acha. Mas enfim, meu amigo, minha amiga, para a gente encerrar a nossa live, essa nossa conversa hoje de manhã. Bom dia para a Marina Lopes nos assistindo. Deus abençoe você, Marina, toda a sua família, que o Espírito Santo sempre ilumine vocês, viu? Muito obrigado pela participação. Mas então, meu amigo, minha amiga, voltando aqui à nossa conversa, vamos nos preparar para isso, eu e você? Nos prepararmos para, primeiramente, ter consciência desse relacionamento que o pensamento tem com a gente, e a gente saber ali alimentar bem isso e construir esses pensamentos com o conhecimento. E por outro lado, nós nos abrirmos ao pensamento que é a ação do Espírito Santo que fala com a gente, para a gente criar também um elo, um crescimento, uma construção desse lado. É isso que nós pedimos essa manhã, Espírito Santo de Deus aqui, aonde estou agora, que isso se estenda, Espírito Santo, essa sua ação, essa sua graça, a todos aqueles que estarão um dia diante desse vídeo. Independente do local, do momento, do horário que estiverem. Mas que eles possam, com isso tudo, pensar um pouco, refletir um pouco. E se abrirem a esses encantos, se abrirem a essas belezas existentes dentro de nós, que nós precisamos aprender a relacionar com elas. Deus te abençoe, querido. Estou dando aquele pulo rapidinho lá para o Instagram. Se quiser ir com a gente, nós estamos lá. Fique com Deus, um ótimo final de semana para você, iluminado, abençoado por Deus. Fique em paz. Tchau, tchau.